dia, tudo bem? Maria. Boa noite. E aí, pessoal, tudo certo? Como é que foi essa semana? Oi? Tranquilidade? Foi Trabalho? ótimo. Esforço? Sangue? Estudaram bastante aí? É, até que sim. Deixa eu fazer um elogio. Aqueles textos de vocês estão fantásticos, cara. Tá muito bom, sério. Eu fiquei impressionado. Muito bom. Tô muito Valeu, orgulhoso obrigado. aí do desempenho de vocês. Muito bom. Vocês assistiram Luta Jurássica lá? Bandos Assassinos? Assistimos. Gostei bastante. Pô, foi maneiro aquele ali, cara. Mas o dessa aula eu acho mais legal ainda. Eu acho mais legal ainda, cara. E tem também um de Megalodonte. Vocês gostam de bicho marinho também? Sim. Tem um episódio que é uma luta de uma baleia gigante, mordedora, contra o maior tubarão da história. Muito interessante. Muito interessante. Mas eu prefiro dinossauro, né? Os bichos são muito mais legal. Bem, vamos lá então. Eu vou transmitir a minha tela pra vocês, ou vocês preferem... Eu vou transmitir, acho que fica legal também na... É melhor transmitir. Tá bom, fica legal na gravação também. Transmitir a tela... Aqui, show de bola. Então tá, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é só um reforço. Lembrem assim, ó. Nem tudo que eu tô falando aqui é doutrina da igreja, né? Ou seja, a igreja, ela não fala de ciência. Ela fala pouquíssimo sobre ciência e ela nunca chega para pontificar, né? Ela nunca proclama, por exemplo, um dogma ou algum ensinamento infalível. Até porque a matéria de infalibilidade da igreja, ela, ela só vai na moral, na fé e na moral, né? Então, não necessariamente é, um papa vai ser infalível ao falar é, sobre o Big Bang ou alguma coisa dessa natureza, né? Não necessariamente. Então o que eu tô falando, o que eu tô apresentando para vocês é uma das versões que é discutida, que são discutidas entre os católicos de algumas possibilidades científicas, tá? E essa aqui é a que eu mais abraço, por quê? Porque pelo que eu vejo dos católicos, parece a coisa que mais, digamos assim, consegue produzir uma síntese muito bem feita de descobertas científicas atuais com a fé cristã, tá? Então, assim, isso aqui é a minha apresentação que eu faço para vocês, é o que eu proponho vocês a acreditarem, pelo menos enquanto a gente está nesse curso, né? Mas nós somos escravos da verdade e uma vez que ela se apresente a mim, eu venho, me corrijo e falo para vocês. Ó, pessoal, lembra daquilo? Não é bem assim, tá? É, então é isso. Mas eu trago essas questões de ciência que eu sei que vocês gostam bastante, etc. Então é isso. Vamos começar falando sobre o que o Joseph gosta. Os dinossauros. Então, os dinossauros e os homens foram contemporâneos, tá? Lembrando, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem também um rascunho. Então, vão anotando tudo que vocês acharem essencial dessa aula, perguntas que vocês gostariam de fazer pra mim, dúvidas que vocês tiveram, tá? Tem sempre um documento, algum docs ou coda mesmo de vocês Uhum. aberto e vão digitando assim, tá? Não tem problema nenhum. Ok. Se precisarem que eu repita alguma frase, alguma explicação, também, tá? Bem, Bisanto, pode falar. uma pergunta. Você prefere que a gente anote Hum, perguntas, anotações assim no caderno ou no Coda? vocês digitam melhor? Olha, eu acho que. Onde é que vocês estão fazendo os estudos de vocês majoritariamente? Pelo caderno ou pelo Coda? Eu tô fazendo no caderno, mas agora eu fiz mais no Coda, pra ficar mais fácil. Isso quer dizer tipo tarefa ou anotações? Os dois. Tá. Assim, eu acho que o ato de escrever ele ajuda muito a decorar, tá? Ajuda bastante. Um pouco mais do que digitação, mas a digitação também serve. Então, eu acho que a princípio tu deve descobrir assim que tu gosta mais. Mas me parece que no caderno é melhor, tá? Ok. Me parece que no caderno é melhor. Então é isso. Vocês digitam rápido, né? Sim. Certo. Uma coisa que a gente tem que treinar é também a velocidade de escrita.
É importante, porque senão, se demorar muito assim para escrever, não deixando letra feia, claro, né? Mas assim, melhorar um pouco a velocidade de escrever. Então tá, as propostas de hoje são as seguintes: dinossauros foram contemporâneos dos homens, existem razões para crer nisso, e também que eles morreram há não tanto tempo assim, né, quanto os evolucionistas afirmam. Enfim, a questão do desaparecimento deles não tem a ver com meteoro, tá? Na verdade é por questões de mudanças climáticas, ambientais, etc. Tá? Enfim, por que não fala? Por que a Bíblia não fala de dinossauro pra gente? Porque essa palavra foi inventada no século XIX. Simples assim. Ou seja, ela foi inventada 1900 anos depois da Bíblia, 1800 anos depois da Bíblia. Né? Não, 1800, 1700 anos depois. Né? Só que naquela época já se falava de dragões, de répteis gigantes, de seres com uma cauda de vários metros. A gente já vai falar algumas citações aqui, tá? Bem, vamos começar refutando a questão do meteoro. Você já deve ter escutado essa balela, né? Mas é basicamente assim, 65 milhões de anos atrás caiu um meteoro na Terra que fez muita fumaça, muita poeira. E a poeira tapou o Sol. E aí todo mundo morreu. Essa é a historinha que os caras contam. Só que isso é impossível, porque existem coisas que são muito mais sensíveis do que dinossauros. Pô, os caras são literalmente os reis da Terra, segundo os evolucionistas. Né? Tem coisas muito mais suscetíveis à morte se ficarem privadas do Sol e que não morreram. Né? Com o meteoro, não morreram. E aí, como é que tu me explica isso? Segundo, esses seres, todos eles teriam vivido mesmo antes dos dinossauros, né? Então, tipo assim, eles são mais sensíveis, já estavam aqui antes e mesmo assim estão vivos. E os dinossauros morreram. Ok. Então, assim, essa história da poeira não cola, entendeu? Simplesmente não cola. Essa história do meteoro. O convívio dos seres humanos com dinossauros. Vamos falar um pouco disso. Há registros fósseis de pegadas de dinossauros e humanos no mesmíssimo lugar, na mesma rocha. Ou seja, eles tiveram que andar ali no mesmo lugar pelo menos com uma semana de espaçamento. E o que é mais provável é que foi no mesmo dia mesmo, na mesma hora mesmo, né? Então esse registro fóssil também, essa coisa que ficou marcada na pedra para a posteridade, é uma coisa assim irrefutável, né? Tu pega lá, nossa, isso aqui é exatamente do osso, o tamanho do pé do dinossauro, e aqui tem uma pegada humana. Qual a chance disso ter sido, digamos assim, fossilizado 2 vezes com milhões de anos de intervalo? Na mesma pedra, no mesmo metro. Muito complicado de acreditar. Muito complicado de acreditar. Bem, como eu falei pra vocês também, tem muitas pinturas em paredes de cavernas, né? Mas ora, se os seres humanos são muito mais recentes que os dinossauros e eles nem conviveram, como é que um ser humano vai pintar um dinossauro? É porque ele viu um dinossauro, óbvio, né? É óbvio. Outra coisa, também tem pinturas incas, não só nas paredes de cavernas, mas assim como mostra essa imagem aqui, eles pegavam pedras para desenhar também, tá? E outra, eles também faziam uma espécie de artesanato, né? Eles meio que gravavam assim esses desenhos. Eu peço perdão pela qualidade da imagem, mas aqui tem claramente répteis gigantes, né? Com placas nas costas, com pescoço grande que parece mesmo um dragão, né? Aqui tem um dinossauro bem conhecido, mais marinho, né? E aqui várias pessoas em volta dele, né? Como que caçando, não sei o que seria isso direito. Aqui tem claramente um Triceratops. Vocês estão vendo a apresentação ainda? Isso aqui é um Triceratops. Sim. E aqui é uma pessoa em cima do Triceratops. É um tanque de guerra. Isso aqui é fantástico. Então tu imagina, os caras estão fazendo esses desenhos em pedras há 800 anos atrás, gente. E os caras querem falar pra nós que eles morreram há 65 milhões de anos atrás. Mas poxa, se eles morreram, ou seja, olha, cronologia. Morreram 65 milhões de anos atrás. Há 800 anos atrás eu tô desenhando eles. Só que, mesmo assim, os fósseis só foram descobertos 600 anos depois. Ou seja, eles não viram dinossauro nenhum e não viram osso de dinossauro nenhum, porém desenharam 1 milhão de dinossauros de várias espécies diferentes por aí. Quer que eu acredite nessa conversa? Tá falando sério? Aqui tem outra aqui, ó. Aqui provavelmente é um T-Rex e um cara lutando com ele com uma faca.
Não sei se vocês vão conseguir entender, mas tá aqui, tá? É mais ou menos isso, tá? E aqui é outra coisa muito, muito fantástica. Inclusive, quando eu fui pesquisar isso aqui, eu entrei num site que parece meio ateu, assim, né? Tipo, caraca, oh, o grande mistério, desenhos de dinossauros super antigos, de índios no México. Exatamente, os índios no México, algumas centenas de anos atrás, estavam produzindo estatuetas, brinquedos de dinossauros. Olha isso aqui. Que índio sabe que é um osso? Que índio sabe que é um dinossauro? Como é que pode fazer isso? Não pode fazer isso, a não ser que eles tivessem conhecido dinossauros em algum momento, tá? Eu peguei literalmente, eu fui num site ateu, cara. Eu não sei se era ateu, mas era tipo assim, alguém que claramente não é católico, que claramente não tem tendências religiosas. O cara fica falando assim, nossa, o grande mistério, oh meu Deus. Ué, que mistério? Que mistério? Pra mim tá muito óbvio. Os caras viram esses seres aí. Ou no mínimo os antepassados deles viram esses bichos aí e se preservou, digamos assim, uma cultura imaginária, né? Imaginativa que preservou esses seres. Ou seja, houve convívio. Houve convívio. Ou é uma grande coincidência que vários povos da Terra espalhados ao redor do mundo inteiro inventaram, tiveram um fruto de uma imaginação que eles difundiram durante toda a cultura, através da cultura deles, por várias e várias gerações. E aí, nossa, muito tempo depois a gente foi descobrir que existiram vários e vários e vários e vários e vários seres exatamente iguais a essas estatuetas, a essas pinturas. Quer que eu acredite nisso, cara? Eu não sou otário, entendeu? Então, aqui, ó, isso aqui foram 30 mil, tá? Eles encontraram 30 mil estatuetas dessas. Bem, várias culturas civilizadas e não civilizadas relatam e registram a existência desses répteis gigantes, voadores ou não. Então tem aqui também um relato, né, que eu peguei aquele cientista lá, o Adalto Lourenço. Ele fala, tem alguns contos de um rei inglês, né, anglo-saxão, lá daquelas bandas lá, Inglaterra, Irlanda, sabe? Aqui a gente fala das Inglaterra mesmo. E ele estava contando que como ele gostava de caçar dinossauros, né? Ele descrevendo os animais que ele matava, que certa vez ele matou a mãe do dinossauro e depois ele teve uma luta com esse filho, depois alguns anos passaram e foi lá caçar o filho, não sei, sabe, tem relatos disso. Ou seja, não é só a estatueta do índio, do homem da caverna, tem caras aqui da civilização europeia falando isso também. Isso aqui é um pedaço de jornal antigo também, tá? De um ser com uma cabeça gigantesca e um pescoço compridíssimo na praia. Ou seja, será que não existe... É impossível que exista algum exemplar meio escondido de dinossauro até hoje? Não. Porque as espécies animais, como diz o professor Carlos Nogueira, são muito frágeis, né? São muito frágeis. Ou seja, elas aparecem e somem de modo muito veloz. Então o que impede que exista ainda um descendente no meio de uma floresta super densa? Olha, nada. Eu sou obrigado a acreditar nisso? Não, não sou. Eu acho provável que isso aconteceu, que é assim? Eu não acho. Eu acho que eles foram extintos mesmo. Acho muito difícil que isso ficaria escondido. Entendeu? Mas a gente também não pode ser tão fechado assim, pô. Tem uma cabeça desse bicho aí, cara, num jornal de reputação, entendeu? Poxa, o que é esse bicho aí? Será que ele não pode ser algum parente? Alguma variação desses seres marinhos maiores? Por que não? Né? Também o professor Adalto Lourenço fala uma coisa muito interessante, que certa vez foi encontrado um fóssil de dinossauro que tinha um elemento químico inflamável. Não sei se você sabe o que é inflamável, mas inflamável é algo que pega fogo fácil, né? E isso ficava perto da boca e do nariz deles. Ou seja, os dragões que soltam fogo, será que não era isso? Porque no momento que entrasse em contato com a saliva desse animal, aquele elemento químico sairia literalmente uma chama, entendeu? Se ele desse um espirro, seria tipo um negócio de fogo, entendeu? Literalmente um dragão. Então tem muitas coisas interessantes sobre esse assunto, né? Então é claro que os ateus eles vão falar que tudo isso é lenda, tudo é mentira, porque na narrativa deles, né, segundo a datação falsa de carbono deles, que nós já falamos um pouco, segundo a historinha que eles contaram sobre a evolução devagar e gradativa das mudanças dos seres, não poderia um dinossauro conviver com um ser humano. Ora, não é isso que nós estamos vendo aqui, né?
Bem, já ouvi falar também do professor Carlos Bezerra, aquele lá que eu mandei pra vocês, aquele vídeo sobre a construção da arca, que os dinossauros eles viviam um pouco mais afastados dos homens e das cidades, né? Lembrando, eu já mostrei pra vocês várias vezes o mapa mundi, né? E a Mesopotâmia, a região onde tinham mais cidades pré-diluvianas, ela é bem no centro daquele mundo antigo, né? Então, segundo Carlos Bezerra, não existia um contato tão direto e tão vivo o tempo todo desses seres gigantescos que podiam ser uma ameaça ao ser humano com o mesmo ser humano. Eles ficavam um pouco mais afastados, né? Isso é bem interessante. Aqui tem alguns ossos que eu quis mostrar pra vocês, né? Ninguém sabe a cor da pele do Tiranossauro Rex, tá? Aquilo lá, eu gosto de acreditar que é exatamente como no Luta Jurássica, entendeu? Que aquilo lá, cara, eu assisti aquele desenho, não é desenho, aquele programa quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu era fascinado, fascinado. Então, tipo assim, aquilo ali pra mim é definitivo, aquilo ali é o meu apego, entendeu? Eu não quero imaginar de nenhum outro jeito que não seja uma pele meio com essas listras, entendeu? Meio laranja, eu não, marrom. Pra mim é aquilo ali mesmo, tá? Bem, sobre a extinção dos dinossauros, né? A gente não sabe se foram extintos, como eu falei pra vocês, mas provavelmente foram. E se foram, a gente não sabe exatamente quando. A gente tem esses registros indígenas aí, né? Tem até umas tribos africanas que falam que tem um certo animal de muitos e muitos e muitos metros morando no meio de algumas savanas lá. Não, savanas não, mas no meio de florestas densas da África. E tem gente indo atrás desse bicho até hoje, mas ninguém encontrou, então a gente não pode falar nada, né? Mas é interessante, tá? É interessante. A questão dos dinossauros é realmente fascinante e com certeza conviveu com o ser humano, tá? Bem, existe alguma variação menor deles? Ou de quantidade muito reduzida, de modo que o homem não consiga encontrar no mar ou em algum bioma cheio de árvores? É o que eu estou falando agora. Não sabemos, né? Mas existem relatos não só dessas tribos africanas que eu falei pra vocês, mas também de pescaria, né? Tipo assim, o cara supostamente teria pescado algo que não tem como ser um peixe, sabe? Enfim, fica a dúvida no ar, tá? Mas, é claro, a gente tem que tomar muito cuidado para não lançar a fé ao escárnio dos ímpios, né? E o que eu quero dizer com isso? Não saiam por aí afirmando que não, que o dinossauro isso e aquilo, que não foi extinto e que a Pangeia. Não façam isso, tá? Porque o católico deve tomar muito cuidado quando faz uma afirmação de cunho científico com apego demasiado. Nós não podemos ter apego demasiado, porque na ciência as ideias vêm e vão, entendeu? O pessoal muda de ideia o tempo todo. Então eu apresento aqui pra vocês o que é mais certeiro, tá? Mas isso não é dogma de fé. Estejam abertos sempre à discussão, tá? E talvez a gente venha aqui e a gente acabe descobrindo que tem hipóteses mais plausíveis, de que isso é impossível por isso, por aquilo e tal. Mas também não tem o respeito humano, né? Ou seja, tu é um cristão, nossa, como você é louco. Porque, na verdade, o evolucionismo que tá certo. Não, cara. É o seguinte, eu sou cristão sim, por isso que eu sou inteligente e você é burro. Entendeu? E não tem nenhum problema com isso que eu apresento, porém, assim como eu aderi a isso que eu julgo ser verdade por pura honestidade, eu também estou aberto ainda a discussões, tá? Ou seja, se algum outro católico, alguém decente pegar e falar, ó, não é isso, por isso, por aquilo. Então vocês têm que estar sempre abertos à discussão, tá? Porque isso aqui não é dogma. Até que se prove que isso aqui é absolutamente... Vocês estão aí ainda? Ficou em silêncio total agora. Sim? Sim. Ah, tá, beleza. Eu não tô com o microfone. O Joseph ele tá sem microfone. Ah, tá, entendi. Tranquilo. Não, mas então é isso, tá? Só não tem um apego como se fosse de fé, sabe? Tem ó, isso aqui é provável, isso é plausível, então, ok, show de bola. Mas, lembrando, sempre deixando claro, eu vou sempre avisar vocês quando é uma coisa assim, ó, pessoal, isso aqui é mais da parte da ciência, então, como o Concílio Vaticano II destruiu a pesquisa católica, é muito complicado, a gente não tem tantas certezas hoje sobre certos assuntos, mas a gente vai fazendo o nosso melhor aqui, tá? Então, pessoal, na aula passada a gente falou sobre as evidências geológicas, né? Falamos sobre fósseis, falamos sobre o carvão, sobre o petróleo, sobre o sistema hídrico, enfim, uma porrada de coisas nós falamos. E agora a gente vai falar um pouco do que os homens mesmos nos contam, ou seja, os relatos históricos, né?
e mitológicos das falsas religiões. Sim, pequena introdução de falar disso para vocês. A maioria das religiões mais antigas do mundo e dos povos mais antigos do mundo relatam que aconteceu um dilúvio universal. E aí eu pergunto para vocês, por que isso? Ora, é muito óbvio. Porque todo o paganismo surgiu de uma revelação comum com a religião verdadeira. Ou seja, quem estava na arca, pessoal? Estava Noé, seus filhos, sua esposa e a esposa de seus filhos. Todos eles eram praticantes da religião verdadeira. Até que ocorreram certos desvios e a coisa desandou e aí surgiu o paganismo ao redor do mundo. Que a gente já vai explicar na aula, acho que na aula que vem a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas o que acontece? Acontece que, ainda assim, esse relato é muito vivo para as pessoas, porque isso faz pouquíssimo tempo. E os pais, os avós mais diretos dessas pessoas, contaram essas histórias. Houve um dilúvio, por isso e por aquilo. Então Deus mandou e aí todo mundo morreu. Só que isso, com o passar do tempo, isso foi se impregnando ao redor do mundo com vários e vários tons de paganismo. E de paganismos diferentes. Ou seja, e também com tons mitológicos, com narrativas mais literárias, né? Então, a coisa do dilúvio, ela se perdeu. A sua verdade integral só é conservada por aqueles que praticam a religião verdadeira. Só que por esses pagãos, ela se deturpou, ela se corrompeu. Porém, ainda assim permanece o relato do dilúvio nelas. Por exemplo, Epopeia de Gilgamesh, Dilúvio de Deucalião e Pirra. Então aí tem também outros chineses, indianos, indígenas não. Indígenas sim, tem os incas, os maias, os astecas, também os germânicos, os nórdicos, né, aqueles pagãos da região da Alemanha, África, etc. Todos os povos mais antigos têm a narrativa do dilúvio, entendeu? Ou seja, é um fato histórico, o dilúvio de fato aconteceu, e tudo aponta para isso, entendeu? Tem uma multidão de evidências históricas sobre isso, né? Então aqui eu separei alguns resumos para vocês de cada um. Eu vou ler para vocês, tá? Alguém entrou no Meet aí? Deu um barulho estranho. Beleza, ele voltou então. Vamos continuar. Epopeia de Gilgamesh. Isso aqui é 2000 anos antes de Cristo. No épico no Sumério Acádio, ou seja, da Suméria e dos Acádios, né, que são povos antigos que a gente vai estudar também, os deuses decidem destruir a humanidade com um dilúvio, por terem se cansado do barulho e da corrupção dos homens. Né, o barulho quer dizer justamente essa perversão moral, tá? Então tem de novo aqui uma história profética, né, tem até o elemento das pombas, dos corvos, e aí um é preservado, né, poucos são preservados para que a humanidade possa sobreviver. Então, nem sei ler esse nome bizarro aqui, de mãos postas ofereceu incenso a Ea, que era o deus pagão. Em redor da barca levantou holocaustos. E a Ea, o deus do mar, sentiu o aroma e disse: nunca mais julgarás desta forma, ó humanidade. Aqui, ó, desenhos dessas epopeias, etc. Poxa, isso aqui é literalmente a Arca de Noé, gente. Ou seja, é uma conservação, apesar de deturpada e falsa, ainda assim é completamente ligada a esse fato histórico verdadeiro que nossa religião nos relata com tanta fidelidade, né? Aqui, esses escritos foram encontrados, eles foram escritos em pedra, né? E tá aqui, ó. Imagina tu ser o cara que descobriu a epopeia de Gilgamesh, cara. Fantástico. Tá aqui o documento original, aqui, ó. O papelzinho dos caras. Imagina a dificuldade de escrever esse negócio. Também tem o mito grego de Deucalião e Pirra, né? Que é basicamente a mesma coisa, só que daí versão grega. E veio a chuva e o mar dos vales invadiu, e o reino humano naufragou em vasto lago. Só a caixa de madeira, olha só, uma arca de madeira, conduzida à sorte, resistiu às vagas e parou em alto monte. Ou seja, cara, fica repetindo os elementos mais centrais da história de Noé. Só que, claro, paganismo, né? Ah não, quem mandou foi os deuses, aqui ó, o Poseidon malvado, o Zeus está furioso e tal, mas aqui é a Arca de Noé, pô, entendeu? Mas tá aí. E também tem nos Incas, né, uma grande enchente aqui, ó, tem um que o pessoal subiu nas árvores pra sobreviver, eu acho, sabe? Enfim, aqui também, ó,
eles levando os animais para dentro da arca, ou seja, as Traazes, nossa, é uma multidão, pessoal. São muitos mitos diferentes. É uma coisa bizarra. Aqui, até no hinduísmo, né? O hinduísmo, além de pagão, eles têm muito de panteísmo, né? Então, tipo assim, é mais bizarra ainda, é mais gnóstica, é mais nojenta. Mas ainda assim, pô, tá aqui o peixe com uma mão, salvando aqui na arca e tal. Tá aí, entendeu? É isso aí, ó. É, ou seja, isso aqui apesar de ser muito bizarro e ser ridículo, isso é um relato histórico, entendeu? É inegável, cara. Os ateus querem falar que não, que a Bíblia, o cristianismo e tal, malvados. Mas, cara, não é só a gente, cara. É todo mundo tá falando isso. Tá aqui na tua cara. Aí o que que o ateu faz? Como ele é um cara pervertido, geralmente, né? E ele não ama a verdade, o que ele faz? Bem, então eu vou virar o jogo a meu favor, né? Ah, não, é que a Bíblia é uma fraude. A Bíblia copiou a epopeia de Gilgamesh. Uou, lacrei, imitei, eu sou o cara. Cara, não é assim, irmão. Não é assim. O que aconteceu é que é um fato histórico e o pessoal contou cada um do seu jeito, entendeu? Não é que a Bíblia ficou copiando vários documentos pagãos para criar a sua própria história. Não, cara. Isso é muita burrice, cara. Pra crer nisso tem que ser muito burro, cara. A Bíblia é o documento histórico mais verossímil de todos. É a fonte mais certeira para qualquer tipo de informação. E isso eu falo não enquanto religioso, mas a veracidade. Veja bem, tá? Eu vou falar uns dados de cabeça para vocês verem como é que funciona o negócio. Ninguém duvida da autoria e da veracidade do que escreveu Platão. Ninguém duvida. Só que a compatibilidade do texto atual platônico com o texto original platônico é de 80%. 80%. E todo mundo crê com fé piíssima. Indubitavelmente. Que aquilo foi o que Platão pensou, o que Platão falou, etc. Mas para a Bíblia, que a semelhança é 99% e que a única coisa que muda são construções gramaticais, são jogos verbais, que em nada mudam o sentido espiritual, o sentido semântico, o que está por trás das palavras, ou seja, o significado, né? Isso nada muda, cara, e é 99%. Ah não, mas a Bíblia é uma mentira. A Bíblia é ridícula. A Bíblia é um mito. A Bíblia foi escrita pelos homens, foi adulterada pelos homens através dos séculos para servir para nos deixar burros e nos aprisionar na fé cristã. Cara, vocês são... Dá pena de vocês, entendeu? Dá muita pena de vocês, porque... Enfim, vocês são cegos. Vocês são cegos. Vocês pegam coisas que são muito menos dignas de fé, que não tem como ser provadas em ponto algum, e vocês põem toda a fé, toda a esperança, toda a vida e toda a confiança de vocês nessa coisa. Na ciência moderna, que muda de ideia o tempo todo, que nem sabe o que está falando. Enfim, depois a gente vai criticar a ciência moderna, mas eu não vou me aprofundar nisso agora. Mas basicamente eles não têm noção nem das 4 causas de Aristóteles. Eles são loucos, certo? Eles descobrem coisas e não sabem explicar. Não sabem explicar aquelas coisas, porque eles não têm boa filosofia. Mas enfim, continuando. Eles então se apegam a tudo, mas nós não. Nós se temos não só altíssimo grau de veracidade, de confiabilidade natural, ainda assim temos a promessa divina, mas não, mas nós somos completamente obscurantistas, imbecis, etc. Mas enfim, fechando o nosso incrível parênteses, só para resumir essa questão, todas essas versões têm esses elementos: castigo divino por corrupção moral, um justo informado antecipadamente, construção de uma embarcação, sobrevivência de um único casal ou de alguns poucos casais, repovoamento da terra e o conceito de aliança ou nova ordem, onde os deuses prometem não mais destruir a terra, né? Ou pelo menos proteger o homem, ou enfim, uma espécie de aliança, né? Ó, a partir daqui acabou, certo? Então, isso claramente é uma evidência histórica de que, de fato, o que aconteceu com Noé é 100% real, e isso ele passou para os filhos dele, os filhos deles viveram isso, e isso foi isso passando de gerações e gerações e gerações, né? Lembrando, acho que Noé chegou a ver também 10 gerações depois dele, né? Ele foi o 10º depois de Adão e ainda viu mais 10 depois dele.
Então, com certeza, inclusive ele estava vivo até o nascimento, até o ano 53 de Abraão, né? Ou seja, Abraão era mais velho que o pai de vocês, uns 10 anos mais velho que o pai de vocês, e, e ele ainda estava, Noé estava vivo, talvez eles conversassem, sei lá, não sei se eles tinham contato, mas percebam isso. E isso se espalhou ao redor do mundo, é claro, o negócio destruiu o mundo inteiro e todo mundo que sobreviveu foram os responsáveis por serem os novos pais da Terra. E é natural que a gente sempre herde, né, o que nossos pais nos falaram. Então isso aqui é o fato mais incontestável do dilúvio. É o fato de que todos os povos estão falando isso. E não é só porque tem, não é só porque tem sal no meio das montanhas, não é só porque um monte de coisas ao redor do mundo inteiro parece desenhar perfeitamente o dilúvio, mas os homens mesmos estão falando. Não só os homens, mas as obras dos homens, as pinturas dos homens, os brinquedos dos homens, sei lá, tudo está falando. Quem são os cegos? Quem são os obscurantistas? Aqueles que tapam a luz de todo modo? Ou aqueles que são humildes e que simplesmente aderem àquilo que se apresenta para eles? Boa reflexão. Tem também um outro mito, né? Que é de Atlântida. Atlântida, aqui eu só citei Atlântida por quê? Porque talvez tenha sido de fato uma cidade prediluviana que foi soterrada, que foi submergida, né? E aí sobreviveu essa lenda na Grécia Antiga, né? Isso aqui não é o dilúvio, tá? Isso aqui é o relato de um dilúvio local, não universal, Atlântida. Mas talvez seja, né? Por que não? Foi Platão que falou isso, tá? O primeiro, pelo menos, a registrar por escrito que nós temos ciência, o mito de Atlântida. Talvez seja o fruto de uma imaginação também originária, ou seja, de algo herdado pela tradição, pela cultura, mas talvez também seja um relato fidedigno, um relato real. Talvez não dos combates deles com a Grécia, etc., mas talvez pelo menos se inspirando em alguma cidade que foi afundada pelo dilúvio, que estaria no meio do mar, etc., né? É uma possibilidade também. Mas não se tem registro arqueológico, nada disso, tá? Mas é uma possibilidade. Eu achei interessante trazer isso aqui pra vocês. Pelo menos pra vocês terem noção de que essa mentalidade de dilúvio tá por todo lugar, entendeu? Bem, aqui eu vi o professor Carlos Bezerra falando uma coisa que me deixou realmente muito interessado, mas que eu também não posso afirmar pra vocês, tá? Porém, eu vou apresentar de qualquer modo. Vocês estão vendo o tamanho da pata desse bicho aqui? Sim. Então, esse aqui é ele de lado, tá? Isso aqui é pra ser claramente um leão, concorda comigo? Acho que sim. Então, a esfinge é um leão. Só que por algum motivo ela tem a cabeça de um homem. Só que as pedras daqui e daqui, eu acho que não batem as idades. Isso aqui a cabeça é muito mais recente do que esse corpo. E outra coisa, a questão da proporção, que era muito observada pelo mundo antigo, só vocês verem as pirâmides, por exemplo, simplesmente é ignorada aqui. Esse treco aqui é feio pra caramba. A cabeça é minúscula. Entendeu? Olha o corpo desse bicho, cara. Ou seja, o professor Carlos Bezerra levantou a hipótese de que eu achei bem interessante de fato, que talvez esse corpo de leão já estivesse antes, mas que a cabeça foi construída posteriormente, seja pela lapidação, seja por ter botado algo totalmente novo no lugar. E realmente é uma coisa a se pensar, porque cara, isso aqui é uma bizarrice sem precedentes. Bem, também por fim, né, só pra gente falar, os dragões, o mito dos dragões, né, ele é vivo em várias culturas ao redor do mundo também, né? E talvez ele seja fruto de talvez ele seja uma expressão desses dinossauros que existiram realmente, né? Então os dragões podem ser nada mais nada menos do que literalmente dinossauros, né? E os dragões vocês vão ver, cara, em todo lugar, entendeu? Idade Média fala de dragão o tempo todo, a China fala de dragão, o Japão, todo mundo fala de dragão, cara. Como é que o mundo inteiro, pessoas que nunca se viram, povos que nunca se encostaram, por milênios e milênios, vão imaginar e vão criar os mesmos seres, dinossauros e dragões? Como que vai acontecer um treco desse, cara? Mas nós somos loucos conspiracionistas. Não, cara, nós não somos. É de fato muito mais fácil acreditar que eles simplesmente viram esses bichos. E qual que é o problema? Tu tem algum problema? Tu tem alguma afetação com isso? Tá tristinho que eu tô falando a real, cara?
Enfim. Pessoal, querem comentar alguma coisa aí? No momento, não. Show. Beleza. Me dê um segundo, agora a gente vai falar sobre as investigações sobre a Arca de Noé. Já fizeram pesquisas, existem alguns relatos também, isso é muito interessante, mas eu vou tomar uma água porque eu tô morrendo de sede. Tá? Já volto. Ok. Voltei. Deixa eu me exibir um pouco aqui. Essa aqui é a minha garrafa nova. Meu copo novo. Super bonitão, ó. Fantástico. Ele vem até com canudo, pô. Vamos continuar então. Pronto, hidratado. Se hidratem, hein? Hidratação é importantíssimo. Importantíssimo. Vamos lá. Perdão meu nariz entupido, tá? Não tem o que fazer. O descobrimento da Arca de Noé. Monte Ararat, né? A gente já falou, vamos falar um pouco mais sobre o Monte Ararat. Bem, a primeira coisa que você tem que saber é que ele na verdade é uma montanha vulcânica, ou seja, tem um vulcão ali, tá? Não é só uma montanhazinha bonitinha. Aquele negócio solta lava, e há uns 200 anos atrás eu acho que matou gente pra caramba lá. Tá? E quando eu informo pra vocês que é vulcânico, significa que não sei se vocês já estudaram os tipos de rocha, né? Mas a gente falou um pouco na aula passada, mas é o seguinte. Existem as rochas ígneas, as metamórficas e as sedimentares. As sedimentares é aquelas que ficam nos fósseis, né? Que são formadas a partir de sedimentos. As metamórficas eu já esqueci o que é. E as ígneas são as rochas vulcânicas, né? Ou seja, o centro da Terra tá com muita pressão, tá na hora de expelir o magma que está lá dentro, né? Então sai para fora. A válvula de escape da Terra se chama vulcão, né? Então sai esse magma, enfim, essa lava, né? E essa lava quando esfria vira rocha, Então ela é uma montanha que ela vai mudar de formato, porque quando ela expele lava, ela está constantemente mudando, entendeu? Ou seja, está acrescentando mais e mais pedras, está mudando a sua face, está matando a vegetação que tem ali, derrete o gelo, entendeu? Sempre está mudando. Então, essa montanha ela já não é a mesma coisa do que nos tempos de Noé, entendeu? Não é, ela mudou, tá? Ela é dividida em Grande Ararat e Pequeno Ararat, e aqui tá aqui a metragem, né? O tamanho, a altura. Ela fica no extremo leste da Turquia, lembrando, oeste e leste, né? Então aqui, ó, ela fica. Bem, eu não tenho o mapa da Turquia, nem adianta ficar desenhando com a mão, né? Mas ela tá lá, tá? E ela faz fronteira com mais ou menos uns quatro grupos diferentes que estão ali disputando por ela, né? Então é muito complicado. Para uns ela é um signo sagrado, né? E para outros ela é não sei o que. Então meio que, enfim, tem uma complicação toda lá, tá? Tem geleiras permanentes, ou seja, tem gelo lá em cima, tá? Tem gelo lá. São encostas íngremes, não tem como tu subir lá. Só de helicóptero, eu acho, é muito complicado. Se tu quiser subir na mão, tu vai ter que, na verdade, subir por um lado, depois descer o lado inteiro, depois dar umas voltas, pra daí depois tu chegar onde seria a Arca de Noé. Então, assim, é uma coisa bizarra de difícil, tá? Muito difícil mesmo, tá? Então ela é toda deformada, ela é muito difícil de caminhar, tá? Então é isso. Mudanças físicas e históricas. O Monte Ararat passou por erupções antigas, né? A última foi recente, 1840, né? Modificou muito. Já passou por glaciações de gelo, ou seja, já congelou, já parou e já descongelou, né? Já teve terremoto lá, rachou ela, né, em vários pontos. Eu não sei se chegou a rachar, né, mas eu imagino que sim, né? Então é isso. E é pouco explorado, porque tem muitas dificuldades políticas e militares. Já vamos falar aqui das políticas. Bem, tem o conflito turco-armênio, né, ou seja, da Armênia com a Turquia, né? Para uns é um símbolo nacional, então tipo, eles bloqueiam qualquer pesquisa. Imagina assim, nós três, senhor turco, eu posso ir lá para estudar, para procurar a Arca de Noé? Não, não pode e tal, porque eu sou islã e tu é um lixo,
sabe? Tô brincando, os turcos acho que eles são laicos já, eles são todos liberal e tal. É, mas mesmo assim o que acontece? O pessoal, tu vai precisar de 4 autorizações, entendeu? Diferentes. Tá todo mundo brigando ali. Aquilo ali é uma zona de guerra total, entendeu? É muito complicado. Então tem dificuldade geológica, tem dificuldade militar, tem dificuldade política. É... Enfim, aqui depois quando vocês lerem para fazer o resumo, vocês vão ver essa desgraça aqui que tá escrito, né? Mas enfim, as dificuldades são tremendas, tá? São tremendas. E também é difícil de escavar, parece. Bem, testemunho histórico. De novo, aqui é o ponto-chave da coisa, é a coisa mais fantástica de todas, tá? As pessoas realmente falam disso. Ou seja, de novo, não é que é uma teoria da conspiração, cara. Todo mundo fala disso. No século I, Flávio Joséfo. Joséfo é um historiador dos mais famosos que tem. Né? Geralmente, quando os ateus nos atacam, nós recorremos ao Flávio Joséfo, porque ele não era católico, mas mesmo assim ele falou muito sobre Cristo, né? E sobre os católicos dos primeiros séculos. Então, é mais ou menos assim, ó. Tá, não acredita em mim, então acredita nesse judeu aqui. É basicamente isso, sabe? Ou, eu não sei se ele era romano. Parece que ele era judeu, eu não sei. Mas ele não era cristão. Pelo menos não que eu saiba ou não que se tenha registro. Né? Então todo mundo recorre ao Flávio Joséfo. Ó, Flávio Joséfo fala isso, isso e aquilo. Logo, o que tu vai dizer agora? Né? É... Bem, ele também cita outros aqui, né? Egípcio, inclusive. Olha que interessante, cara. Fantástico. Bem, no século IV temos alguns santos, né? Santo Epifânio e Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, lembrando para vocês, é uma das maiores fontes sobre história sagrada e história eclesiástica também, tá? E eles já falavam isso, que tinham peregrinações até o Monte Ararat para ter um culto religioso, né? Vendo de longe, assim, a Arca de Noé, tá? Cara, isso aqui é fantástico, tá? O corsário explorador inglês, Walter, nem sei falar isso aqui, durante o tempo ficou preso na Torre de Londres e ocupou de investigar a localização da arca. Então ele descreve isso aqui, onde teria pousado, etc. Marco Polo vocês devem conhecer quem é, né? Esse homem brabo aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Marco Polo é um cara que viajou, acho que o mundo inteiro, sabe? E ele escrevia relatos dessas suas viagens. E nesses relatos, ele ele escreveu sobre a Arca de Noé, né? Ele falou sobre monges armênios e tal, que falavam que a arca estava lá e que tinha peregrinações de culto, que tinham até pedaços de madeira sagrados que eram conservados nos mosteiros, tá? E lembrando, isso aqui não existe protestantismo ainda, tá? O mundo inteiro era católico nesse momento. Então, veja, Marco Polo também é uma referência para esses homens da ciência, para esses ateus, etc, né? E, cara, Marco Polo falou da Arca de Noé, cara. Vai falar o que pra mim? Vai falar que eu sou louco mesmo? É, Continuando. O que ele falou, né? Em uma das montanhas da Armênia repousa a Arca de Noé e ainda hoje é possível vê-la. Tipo, cara, simplesmente, cara. O cara simplesmente falou, entendeu? Então ele aqui tá falando um pouco da data, né? E tal. Falando das relíquias sagradas. É, Enfim. Beleza. Tá aí o homem, tá? Tá aí o homem, o cara é brabo. Testemunhos modernos também tem, né? Então teve militares russos que foram pra lá, teve vários protestantes evangélicos americanos, né? Que fizeram várias dessas investidas. Olha aqui a data, ó. Isso aqui, cara, já tem Concílio Vaticano II, entendeu? Paulo VI já aboliu a comissão bíblica, já não se fazem mais estudos científicos para confirmar a fé católica. A maioria dos católicos do mundo foi induzida a terem um respeito humano, a terem vergonha da própria fé. Nessa época aqui, João Paulo II provavelmente já estava falando. Não sei se o pontificado dele foi aqui, cara. Acho que foi sim, foi nesses anos aqui também. Acho que durou mais ou menos por aqui também. É que ele ficou mais de 20 anos, né, no trono papal, até 2005, que foi quando ele morreu. Mas nessa época aqui ele já estava tipo, né, falando que tem mito na Bíblia, mitologia, sabe? Essas coisas todas. Então, percebam que a pesquisa católica foi completamente fraudada, foi completamente obscurecida, né? Completamente abandonada, e os católicos começaram a ter vergonha da própria fé,
tá? E até hoje, no modernismo, isso é uma das coisas mais comuns, né? O pessoal tem vergonha da fé. Então quem foi pesquisar foi protestante mesmo, né? E os protestantes fizeram descobertas muito interessantes, né? Vários afirmam que viram pedaços de madeira no meio do gelo, que viram a arca virada, só um pedaço dela, que viram de longe, né? Um cara que estava fazendo aviação ali. Então, tipo, tem vários desses relatos muito interessantes também, tá? Eu peguei e também, de novo, li uma fonte ateia. O cara, assim, fica criticando o tempo todo, mas o cara fica admitindo, sabe? Ó, o cara falou isso, aquilo e tal. Aí depois ele dá uma desculpa esfarrapada embaixo pra dizer que não foi, que não é verdade e tal. Mas, pô, o cara citou, entendeu? E várias dessas coisas aqui eu simplesmente roubei desse otário, né? Desse inimigo da religião. Mas é muito interessante, cara. Os protestantes foram pra lá e bem, alguns é verdade, alguns não acharam nada, mas alguns falam que acharam bastantes coisas, né? E que, apesar de ser inacessível, porque é muito embaixo do gelo, que o cara realmente viu e etc. Então, cara, é uma coisa muito complicada essa questão da Arca de Noé. E a única coisa que a gente, enquanto católicos, podemos afirmar com certeza é que com certeza ela existiu e que é muito provável que ela perdurou durante muitos séculos e séculos e séculos. Inclusive, parece que lá mesmo nos primeiros anos já do cristianismo, né? Ou naquele paganismo mesmo pré-cristão, tinha o pessoal que já ia lá e começava a roubar as madeiras da Arca de Noé porque tinha uma qualidade melhor. Isso é muito interessante de se afirmar, porque a gente já falou aqui que a qualidade vegetal, ou seja, o vigor das plantas, ele decresceu muito depois do dilúvio. Então faria todo sentido que a madeira da Arca de Noé, que veio antes do dilúvio, fosse muito melhor do que a madeira atual. Né? Então o pessoal ia pra lá roubar para poder fazer marcenaria super resistente, né? É interessante. Claro, é uma profanação, né? Um símbolo sagrado, é uma memoração da misericórdia divina, né? E ainda mais para os cristãos, né? Que é um símbolo da Igreja Católica, a Arca de Noé e tudo mais. Mas não deixa de ser interessante cientificamente, né? Que tivesse essa preferência, certo? É, Então tá, daí ele fala aqui mais um pouco, né, sobre fotos e tal. Chega a falar de satélite da NASA, isso aqui eu já não sei, isso aqui eu já não sei, tá? Então isso aqui eu realmente não vou afirmar nada, tá? Mas o fato é isso, o relato histórico pra mim é o que mais toca, é o que mais mexe, entendeu? Bem, objetos e amostras coletadas. Madeira fossilizada, né, sem árvores acima da linha das geleiras. Então, ou seja, se não tem árvore, como é que tem madeira? Restos de rebites e ferragens primitivas. Bem, se tem coisas tipo prego, não é prego literalmente, né, mas pô, tem coisas de liga metálica e tal que não tem naquela região, de onde será que veio, né? Enfim, alcatrão natural, né, e resina. Ou seja, caraca, simplesmente o que Deus mandou que Noé usasse para construir a arca. E os caras ficam encontrando fragmentos disso, entendeu? Depois eu botei aqui alguns das coisas que impedem a pesquisa, né? Militarização, política, tensões étnicas. Então, tipo assim, tá tendo muita treta lá o tempo inteiro e simplesmente é isso aqui o negócio, cara. Imagina tu ir procurar uma arca no meio desse negócio, sendo que ela está afundada no gelo. Tipo, aonde ela tá? É muito difícil saber. E o pior de tudo, tu não pode nem entrar aqui, tu não tem nem licença para fazer isso aqui. Tu precisaria de várias simultâneas licenças. E ainda assim, teria que gastar um dinheiro descomunal, a tua dificuldade de pesquisa seria imensa, ninguém ia te apoiar. A academia está pouco se lixando pra religião. Ninguém vai te dar grana, cara. Ninguém vai te dar grana pra tu fazer isso aqui. Tá? E simplesmente a arca, tá, que seria mais ou menos talvez seja do tamanho desse castelo ou o maior, né? É que tá muito longe, talvez. Eu não sei, não vou ficar falando, mas percebam como isso aqui é minúsculo. Pensa que isso aqui tá muito perto da imagem, tá? E isso aqui, o Monte Ararat está super longe da foto, mas mesmo assim ele é mastrodôntico, o negócio é gigante. Então imagina a dificuldade de tu achar alguma coisa aqui nesse meio, tá? Muito grande, tá? Bem, que beleza. Falaram também que acharam um pedaço de madeira que data de 5.000 anos, né? E que homens que disseram tê-la visto na Arca de Noé. E bem, lembrando, 5.000 anos é quando aconteceu o dilúvio, mais ou menos, né?
Então eu só repeti aqui o que eu já expliquei lá em cima, tá? Então tá, essa foi a nossa aula sobre as evidências históricas sobre o dilúvio e também evidências, essa questão da busca da Arca de Noé e, claro, alguns comentários sobre os nossos queridos amigos dinossauros. Então, pessoal, foi essa nossa aula. O tema de vocês vai ser resumir esse código aqui, assistir esse novo episódio de Luta Jurássica, que é bem mais legal que o outro, na minha opinião, apesar do outro ser muito legal também. Eu fiz uma observação para vocês falarem, né? Que também faz parte do tema, tá? Relacione isso aqui. Leiam isso, depois tentem perceber isso no texto e a gente conversa na próxima aula, tá? Depois, formulem uma hipótese sobre a razão do desaparecimento dos dinossauros em mais ou menos 20 linhas, tá? E depois resumam os mitos da Mesopotâmia, ou seja, aqueles sumérios lá, Gilgamesh e tal, com o Deucalião e Tirra, né? Que é os gregos. E depois comparem com o dilúvio, tá? De verdadeiro, o que tem em comum, o que os caras mentiram, o que deturparam e tal. Façam com quantas linhas quiser, se for só 10 ou se for 50, fiquem livres para fazer, tá? Então é isso, pessoal. Tem algum comentário, alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Nem comentário. Belezinha, então. Pessoal, foi um prazer. Vamos fazer a nossa oração final aqui, tá? Ok. E vamos dormir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, pondo-as com ordem admirável no céu, e que distribuíste os universos com encantadora harmonia, vós que sois a fonte verdadeira da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas das quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar e a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Tchau, valeu, Bisoto. Boa noite. Tamo junto. Foi muito boa aula. Boa noite. Fique com Deus. Até mais.